Existe um tipo de contratação no futebol que vai além da lógica esportiva imediata. Ela carrega consigo uma mensagem, um posicionamento, uma declaração de intenção que transcende a necessidade de um resultado no próximo domingo. A possível chegada de Ilkay Gundogan ao Flamengo é exatamente esse tipo de movimento. Não é uma contratação de necessidade, é uma contratação de ambição. E é justamente por isso que ela precisa ser analisada com muito mais cuidado do que a maioria dos torcedores está disposta a ter neste momento. Vamos começar pelo óbvio, que, curiosamente, é o que menos se discute. Gundogan tem 33 anos. Não é um jogador no auge físico, não é uma aposta para o futuro. É um atleta que já construiu sua história, que já ganhou tudo o que tinha para ganhar na Europa e que agora, independentemente de qual seja a motivação real, está considerando encerrar ou reduzir o ritmo de sua carreira em um mercado diferente. O Brasil entra nessa equação não por acaso. Entra porque o Flamengo, nas últimas temporadas, construiu uma marca que passou a ter relevância internacional real. Não imaginada, não inventada pelo marketing do clube, mas reconhecida por jogadores que poderiam ir para qualquer lugar e que, em algum momento, incluem o Rio de Janeiro na lista de possibilidades. Isso já é, por si só, uma informação valiosa. Significa que o projeto do clube chegou a um patamar de atratividade que poucos times brasileiros já alcançaram de forma consistente. Mas atratividade não paga salário. Reputação não liquida contrato, e é aqui que a análise precisa se aprofundar. O modelo financeiro do Flamengo, que sustentou as grandes contratações dos últimos anos, é baseado em algumas pilastras bem conhecidas. Receita de sócio-torcedor entre as maiores do Brasil, contratos de patrocínio master expressivos, premiações de competições continentais e um modelo de gestão que, apesar das críticas pontuais, tem demonstrado capacidade de equilibrar investimento e resultado esportivo com uma consistência acima da média do futebol nacional. Mas esse modelo tem limites, e Gundogan testaria esses limites de uma forma que nenhuma outra contratação recente do clube testou. Para contextualizar, quando o Flamengo contratou Gabigol, era um jogador em empréstimo, de custo relativamente controlado, que provou seu valor antes de ter seu vínculo estabilizado. Quando contratou Arrascaeta, pagou por um meio-campista que estava em ascensão, não no topo de mercado europeu. Quando Davi Luiz voltou, era um retorno simbólico com salário ajustado à realidade do futebol brasileiro. Gundogan seria diferente. Seria o primeiro jogador do plantel que, no momento da contratação, teria um histórico de salário em nível Champions League, Bundesliga, Premier League e que chegaria ao Brasil não por necessidade financeira, mas por escolha. E escolhas custam caro, sempre. As estimativas que circulam no mercado, sem confirmação oficial de nenhuma das partes, indicam que o custo mensal de um jogador com o perfil de Gundogan no mercado brasileiro estaria em um patamar entre 800 mil e 1,2 milhão de euros mensais, considerando salário, luvas e direitos de imagem. Pode parecer um número isolado, mas no contexto do orçamento do Flamengo para futebol, isso representaria uma fatia significativa do teto salarial e criaria um precedente interno com o qual a diretoria precisaria lidar de forma muito inteligente para não gerar desequilíbrio no vestiário. Há algo que os analistas financeiros de futebol chamam de compressão salarial invertida. Quando um jogador de nível mundial chega com um salário muito acima da média do elenco, ele empurra para cima as expectativas salariais dos jogadores já existentes. Os líderes do elenco começam a questionar sua própria valorização. Os que estão em renovação passam a usar o novo contrato como referência para a negociação. O que começa como uma contratação individual rapidamente se transforma em um problema de gestão coletiva. O Flamengo já viveu versões menores desse problema. Com Gundogan, a escala seria outra. Mas vamos supor que a diretoria negocie bem, que os salários sejam contidos dentro de um limite razoável, que a política salarial seja preservada. Ainda assim, o risco esportivo não desaparece, ele apenas muda de endereço. Gundogan é um meia de organização, um jogador que trabalha fundamentalmente no espaço entre as linhas, que dita o ritmo da posse de bola, que distribui com qualidade e que tem capacidade de surgir na área para finalizar. Durante a maior parte de sua carreira no Manchester City sob Guardiola, ele foi uma das peças mais inteligentes do sistema. Não o mais explosivo, não o mais vistoso, mas o mais confiável taticamente. E isso é relevante porque o Flamengo, especialmente sob uma gestão técnica que valoriza a posse e organização, poderia aproveitar muito bem esse perfil. A questão é, esse perfil ainda existe da mesma forma que existia há 2 ou 3 anos? O Barcelona tentou responder essa pergunta, e a resposta, ao menos pela ótica catalã, não foi completamente satisfatória. Gundogan chegou ao clube como capitão da conquista do campeonato inglês com o City, em um momento de prestígio absoluto.
mas sua passagem pelo clube espanhol foi marcada por irregularidade, por oscilações físicas, por uma adaptação que nunca chegou a ser completa. O Barcelona, que tem seus próprios problemas estruturais, obviamente não é o ambiente mais favorável para qualquer jogador neste momento. Então seria injusto usar essa passagem como único parâmetro. Mas ela existe, e ignorá-la seria desonesto. O que o Barcelona evidenciou é que Gundogan, como qualquer atleta na casa dos 33 anos, depende muito de condições específicas para render em seu nível máximo. Um sistema claro, companheiros que entendam seu movimento, espaço para tomar decisões sem pressa excessiva e uma carga física que não o exige em cada duelo como um jogador de 25 anos exige. O futebol brasileiro, em seu ritmo de calendário, no volume de jogos, nas condições de campo, no calor e na altitude variável, é um ambiente que frequentemente faz avançar o relógio biológico de jogadores mais velhos de uma forma mais rápida do que se espera. Veja o caso de Diego Ribas no próprio Flamengo. Um jogador de qualidade técnica indiscutível, com anos de Europa, que voltou ao Brasil e teve momentos de brilho real, mas que também conviveu com lesões e com uma frequência de rendimento abaixo do que sua qualidade prometia. Não é o mesmo perfil que Gundogan, mas o princípio físico é parecido. Jogadores de alta qualidade técnica com mais de 30 anos não necessariamente se adaptam ao ritmo do futebol brasileiro de forma linear. Há também a questão do papel. No Flamengo atual, quem ocuparia o espaço de Gundogan? Arrascaeta está no clube há anos, é ídolo consolidado, tem preferência técnica clara do torcedor e dos treinadores. Éric Pulgar tem ocupado a função de meio-campista de ligação com qualidade crescente. De la Cruz chegou como peça importante do meio-campo e ainda está em processo de solidificação no clube. Colocar Gundogan nesse ecossistema exige uma definição muito clara de hierarquia tática. E hierarquias táticas com jogadores de alto ego, alto salário e alta expectativa são muito mais difíceis de gerenciar do que parecem no papel. A solução que alguns analistas sugerem seria utilizar Gundogan como articulador principal em uma formação com 2 meias adiantados ao seu redor. Seria basicamente replicar no Flamengo algo próximo ao que o City fez durante parte do ciclo de Guardiola. Mas essa solução exige que o treinador do clube seja suficientemente seguro para construir um sistema ao redor de um jogador que pode não jogar todos os jogos, que pode ter dias de rendimento aquém do esperado e que terá a comparação com sua versão europeia como régua de avaliação pública a cada partida. Não é uma posição confortável para nenhum treinador. Agora vamos ao outro lado da equação, porque essa análise não pode ser apenas sobre risco. Ela precisa ser honesta sobre o que Gundogan ainda oferece e o que sua chegada representaria para o Flamengo como projeto. Em termos de qualidade técnica pura, Gundogan é um nível acima de praticamente tudo que circula no futebol brasileiro atualmente. Sua capacidade de encontrar espaços em campo, de se movimentar sem a bola, de triangular em espaços curtos e de aparecer na área em momentos decisivos é de uma sofisticação raramente vista no campeonato nacional. Se ele mantiver 70% de sua capacidade europeia no Brasil, ainda seria um diferencial colossal. Não em toda a partida, não em todo o campeonato, mas em momentos específicos, em jogos de alto nível, em partidas de Copa Libertadores, ele teria condições de ser determinante de uma forma que poucos jogadores atualmente disponíveis no mercado brasileiro teriam. E aqui chegamos a uma dimensão que raramente é discutida com seriedade: o impacto de Gundogan na forma como os adversários preparam os jogos contra o Flamengo. Um time que tem Arrascaeta, De la Cruz e Gundogan no meio-campo obriga os adversários a fazerem escolhas defensivas que simplesmente não teriam de fazer contra o elenco atual. Você não consegue marcar os 3 sem abrir espaço para pelo menos um deles, e qualquer um dos 3 tem qualidade para punir espaços mal aproveitados. Isso gera uma pressão sistêmica sobre o adversário que é qualitativamente diferente do que o Flamengo oferece hoje. Além disso, há um impacto na formação dos jovens do clube. Gundogan é um jogador com um volume de experiência acumulada em altíssimo nível que raramente passa pelo ninho do urubu. A convivência diária com o atleta que jogou final de Champions League, que ganhou Premier League, que atuou em Copas do Mundo, que conhece os bastidores dos maiores clubes do mundo, tem um valor formativo que não aparece em nenhuma planilha financeira. Mas que aparece, mais cedo ou mais tarde, no comportamento e na maturidade dos jovens que absorvem essa convivência. Há um nome que merece ser mencionado nessa discussão: Vitor Hugo, meia da base do Flamengo, que tem sido apontado como uma das maiores promessas do clube. Um jogador dessa geração, que está aprendendo a se movimentar no futebol profissional, tem muito mais a ganhar do que perder convivendo com alguém como Gundogan. A referência próxima tem um peso pedagógico que nenhum treinamento isolado substitui. Voltando ao financeiro, existe uma lógica que alguns diretores de futebol adotam e que é difícil de defender publicamente, mas é absolutamente real na prática. Contratar um nome de peso global gera receitas indiretas que muitas vezes compensam o investimento direto. Patrocinadores pagam mais por um uniforme que tem Gundogan dentro dele. A visibilidade internacional do clube aumenta.
As transmissões de jogos passam a ter mais interesse fora do Brasil. O clube passa a ser citado em veículos europeus que antes o ignoravam completamente. E isso cria um ciclo virtuoso de valorização de marca que, ao longo de 2 ou 3 anos, pode representar um retorno financeiro que supera o custo do salário. O Flamengo sabe disso e provavelmente já fez esse cálculo antes de qualquer negociação começar. A questão é se o timing está correto, se o clube está em um momento de estabilidade financeira suficiente para absorver o custo sem comprometer outras necessidades do elenco. E se a comissão técnica tem clareza sobre como inserir Gundogan de forma que ele potencialize o time sem criar dependência de um atleta que, pela idade e pelo histórico recente, não pode ser considerado seguro para uma temporada inteira. Há também o fator Libertadores. O Flamengo venceu a competição em 2019 e 2022. Está construindo um elenco que quer voltar a ser protagonista continental. E a Libertadores tem uma característica que a diferencia de qualquer outra competição. Ela exige um tipo de experiência em grande palco que o futebol brasileiro normal não oferece. Gundogan jogou finais de Champions League, jogou eliminatórias decisivas sob pressão de outro nível. Essa experiência, traduzida em comportamento nos momentos de tensão, é algo que o Flamengo ainda busca construir sistematicamente em seu elenco. Quando o Flamengo perdeu a Libertadores de 2021 para o Palmeiras e de 2023 também, havia uma percepção clara de que em momentos específicos de alta pressão, o time tinha dificuldade de encontrar soluções criativas dentro do campo. Um jogador que viveu finais de Champions League não vai resolver esse problema sozinho, mas ele pode mudar o padrão de resposta do grupo em momentos decisivos de uma forma que nenhum treinamento consegue simular. Existe ainda uma questão que poucos levantam, mas que é central na análise. O que Gundogan quer dessa contratação? Um jogador que foi capitão do Barcelona, que liderou o City em conquistas históricas, que já tem todos os títulos que um futebolista europeu pode almejar, chega ao Brasil com qual objetivo? Com qual nível de comprometimento? Com qual disposição para enfrentar as adversidades naturais do futebol brasileiro, que incluem viagens longas, calor extremo, campos irregulares, árbitros imprevisíveis e uma pressão midiática que é, para dizer o mínimo, intensa? Essa pergunta não tem resposta pública, mas ela é a variável mais importante de toda a equação, porque um Gundogan comprometido, motivado e com objetivos claros dentro do projeto, mesmo em declínio físico, é um negócio que provavelmente vale o investimento. E um Gundogan que está no Brasil por motivos que não são puramente esportivos, que enxerga o país como uma aposentadoria de luxo disfarçado de carreira ativa, é uma contratação que pode se transformar em um problema de gestão muito difícil de resolver sem desgaste público. O futebol sul-americano já viu esse filme antes. Jogadores de alto prestígio que chegaram com credenciais europeias impecáveis e que na prática nunca entregaram nem metade do que seu currículo prometia. Às vezes por falta de motivação, às vezes por incapacidade de adaptação, às vezes por lesões que o mercado local não estava preparado para lidar. E o Flamengo, com toda a sua estrutura atual, ainda tem limitações médicas e de recuperação que clubes como o City e o Barcelona simplesmente não têm. Isso não é um argumento contra a contratação. É um argumento para que ela seja feita com olhos abertos, com cláusulas contratuais bem construídas, com metas claras e com um plano de gestão que preveja o que acontece se o rendimento não corresponder à expectativa. O Flamengo da gestão atual tem demonstrado maturidade crescente nesse tipo de negociação. As renovações de contrato dos últimos anos, as vendas bem calibradas de jogadores jovens, a forma como o clube tem gerenciado a relação com os atletas mais velhos do elenco, tudo isso sugere que a diretoria tem aprendido com os erros do passado. Mas Gundogan seria um teste de outro nível. Um negócio nessa magnitude não permite aprendizado em campo. Ou é feito certo desde o início, ou o custo do erro é proporcional à grandiosidade da aposta. Se a contratação se confirmar, o que o torcedor deve esperar? Realismo. Não euforia. Não decepção antecipada. Realismo. Esperar um jogador que em dias bons vai mostrar por que jogou em Champions League, que vai fazer coisas com a bola que você raramente vê no futebol brasileiro, que vai ter jogos em que parece que o campo inteiro está do tamanho errado para ele, porque ele enxerga espaços que os outros jogadores ao redor ainda não enxergam. E esperar também que haverá dias em que o ritmo não vai aparecer, em que o jogo vai ser fisicamente exigente demais, em que a adaptação ainda estará em curso. O Flamengo não está comprando uma garantia, está comprando uma probabilidade. Uma probabilidade de que um dos meio-campistas mais inteligentes da geração dele ainda tem conteúdo suficiente para fazer diferença em um projeto ambicioso. E probabilidades se administram, não se celebram antes do tempo e não se descartam com base no pessimismo fácil. O que essa contratação diz sobre o Flamengo como instituição é talvez a parte mais interessante dessa história toda. Diz que o clube acredita estar em um estágio de desenvolvimento em que pode negociar com jogadores desse patamar sem precisar fazer concessões absurdas de salário ou de poder dentro do vestiário.
Diz que a marca Flamengo chegou a um ponto em que ela, por si só, é um argumento de venda para jogadores que têm outras opções. E diz que a ambição do clube não se limita ao Campeonato Brasileiro ou a uma eventual Copa do Brasil. Há uma pretensão continental que precisa ser alimentada com decisões que combinem qualidade e ousadia. Segundo a Ganchegar, e for o que pode ser dentro de suas condições atuais, essa será uma das contratações mais inteligentes do Flamengo na última década. Não porque vai resolver todos os problemas, não porque vai garantir títulos, mas porque vai elevar o padrão de qualidade técnica do elenco de uma forma que gera benefícios acumulados ao longo do tempo. Benefícios para os jovens que aprendem com ele, benefícios para os companheiros que jogam ao seu lado, benefícios para o clube que passa a ser visto de outra forma no mapa do futebol mundial. Se der errado, se as lesões aparecerem, se a motivação não corresponder, se o rendimento ficar muito abaixo do esperado, o Flamengo terá que absorver o custo financeiro e o desgaste da narrativa pública. E no futebol, narrativas ruins custam mais do que se imagina. Elas corroem a confiança no projeto, criam ruído em torno de decisões futuras e dão munição para críticos que muitas vezes têm mais interesse em estar certos do que em ver o clube crescer. Por isso, mais do que saber se Gundogan vai chegar, o que importa entender é se o Flamengo está preparado para gerenciar essa aposta em todas as suas dimensões: esportiva, financeira, comunicacional, tática e humana. Porque no final, toda grande contratação é também uma decisão sobre pessoas. E pessoas, ao contrário de planilhas, raramente seguem a lógica que você planejou para elas. O futebol continua sendo o único mercado em que a variável mais importante é completamente impossível de prever com precisão. Você pode analisar o histórico, os números, os sistemas táticos, os custos e os retornos, mas não há modelo financeiro capaz de calcular o quanto um jogador vai querer ganhar um jogo específico em uma terça-feira de agosto com 36 graus no Rio de Janeiro, com o estádio cheio e com a decisão de uma fase eliminatória da Libertadores em seus pés. É exatamente isso que torna essa discussão relevante. Não a notícia em si, mas tudo o que ela representa. O nível de ambição que está sendo declarado, o tipo de risco que o clube está disposto a correr, e a forma como esse risco reflete, em última análise, o que o Flamengo quer ser nos próximos anos. Um clube que administra o que tem com cuidado ou um clube que aposta no que pode ser com coragem. As duas posições têm mérito. A segunda, entretanto, é sempre a que produz as histórias mais interessantes. E no futebol, as histórias ainda importam mais do que os números.